Católica Fé, seu expresso de espiritualidade com grupo de oração Tenda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, aonde quer que você esteja. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre santidade. E aí, às vezes, quando a gente pensa em santidade, em ser santo, a gente pensa logo naquelas figuras que nós temos em nossos templos, em nossas igrejas, que são pessoas normalmente vestidas de padre ou de freira, com uma auréola na cabeça, muitas vezes assim, o pescocinho torto, assim, né, ou para a esquerda ou para a direita, a mãozinha posta, ou a Bíblia na mão, ou algum outro símbolo. Isso é ser santo. Não, meus irmãos. Isso é uma representação de alguém que alcançou a santidade. E não necessariamente precisa ser padre ou freira para ser santo. O nosso chamado original é a santidade. E nós já vimos isso em diversos momentos, já conversamos sobre isso em algumas lives, já vimos isso em alguns textos que nós temos no nosso blog, já conversamos sobre isso com algumas pessoas que nos procuraram. Talvez até você que esteja ouvindo esse podcast no momento, você já tenha conversado com a gente sobre santidade e ser santo. Quando a gente fala em caminho para a perfeição, a gente está falando em caminho para a santidade. Tudo que nós vimos até agora, nesses 11 episódios que já passaram, nesse caminho para a perfeição, a gente viu como a gente pode cair e tropeçar em pequenas pedrinhas e algumas dicas de como não tropeçarmos nessas pedrinhas e de como conseguirmos continuar firmes no caminho para a perfeição. Quando nós falamos em a necessidade de sermos santos, nós estamos falando em mais do que simplesmente pensar: se eu for santo, com que roupa eu quero ser representado? Meu pescoço vai estar torto para a esquerda ou para a direita? De que forma vão estar as minhas mãos? Quando nós estamos falando em santidade, nós estamos falando em pessoas que encontram tempo para Deus e diante de Deus, na presença de Deus, permitem-se ser transformadas por Deus, permitem-se ser transformadas pela pessoa de Jesus Cristo e, através dessa transformação de vida, transformam também o ambiente em que vivem. É como fermento na massa. Quando você vai fazer um bolo, vai fazer um pão, você precisa usar o fermento. E o fermento é sempre muito pouquinho, nunca é muito exagerado, nem pode faltar. O fermento tem que ser na medida certa e normalmente é pouco, porque é suficiente para levedar toda aquela massa. Que em todos esses episódios você consiga extrair pelo menos uma dica de como ser santo, uma dica de como você pode ser fermento na massa. Nem sempre é você falar de Jesus, nem sempre é você falar de Deus, mas na maioria das vezes é você ser um outro Cristo no ambiente que você está. Deus nos abençoe.